Olá, galera do segundo ano E, do segundo ano F. Aqui é o professor Fábio Ribeiro, tá? Agora por meio das redes sociais, devido ao momento atual, onde se faz necessário isolamento social. Galera, através deste canal no YouTube, estarei postando nossas aulas e atividades, né? Até voltarmos às nossas aulas presenciais, tá, pessoal? Ok? Então, essa é a nossa primeira aula, né? A primeira aula que nós estamos trabalhando aí, né? EAD, pode-se dizer assim, devido a essa situação que nós estamos passando, tá? E eu peço que vocês prestem bastante atenção, né? Com certeza vocês devem ouvir alguns ruídos, barulhos, buzina de carro, cachorro latindo, tá? Então, se desprendam aí desses sons inevitáveis, né? E vamos focar em nossas aulas, né? Então, a nossa primeira aula, né? Vamos estar trabalhando algumas questões, né? Nós já iniciamos algumas, né? Questões com vocês, né? Depois que eu finalizei esse conteúdo já foi finalizado. E agora nós vamos trabalhar e reforçar com algumas questões aí, tá bom? Então vamos prestar atenção aí para que vocês possam futuramente esclarecer, né, dúvidas, porque eu vou estar disponível, né? Segunda, terça e quinta, né? À tarde, para que vocês possam tirar as devidas, as dúvidas, né? Qualquer coisa, né? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem com essas questões, vocês podem entrar em contato comigo. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: a dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construção de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem em seres de aço, né, cujo coeficiente de dilatação é, né, alfa é igual a 11 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. Então, isso daqui, pessoal, nós temos aí o que? Nós temos aí o coeficiente de dilatação linear. Nesse momento está passando aqui um helicóptero. Vamos esperar esse helicóptero passar aqui para a gente dar continuidade aí à nossa explicação. Tá, galera? Beleza, o helicóptero passou, vamos continuar. Se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Pessoal, nós temos todos os dados aqui, né? Para resolvermos essas questões. Tá? A questão aqui, pelo exemplo que ele deu, trilhos de um trem, nós estamos falando aqui, está se referindo à dilatação linear. Então nós vamos usar o que? A expressão matemática da dilatação linear para encontrarmos essa resposta. Tá? Então ele quer o ΔL, ou seja, a variação de comprimento, a dilatação linear sofrida. Então nós temos todos os valores. Nós temos o que? O comprimento inicial, né? Vocês estão observando, que é 30 metros. Nós temos o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é 11 vezes 10 elevado a menos 6. E nós temos aqui o Δθ, que é a variação de temperatura. Então, só lembrando que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial, tá certo? Então, o trilho ele passa de 10 para 40 graus Celsius. Então, resolvendo tudo isso daqui, né, multiplicando tudo, resolvendo que está no parêntese, né, 40 menos 10 dá 30, e multiplicando por 30 e multiplicando por 11 vezes 10 elevado a menos 6, nós vamos obter essa resposta aqui, 99 vezes 10 elevado a menos 4 metros, né? Então essa é a nossa resposta. Então a conclusão que nós tiramos é que a alternativa aqui é a letra C, C de casa. Valeu, galerinha? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele coloca o seguinte: um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, graus Celsius a menos 1. Aqui tem a bolinha de grau que eu esqueci de colocar, certo? Então aqui é grau Celsius a menos 1, graus, né? Então, determine a variação diária deste quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Então, o que ele quer? Ele quer a variação diária, né? Então, eu utilizo a expressão, né, da dilatação superficial, né? Então, nós temos aí ΔA
Poderia, no lugar da letra A, né, aparecer aqui a letra S, eu poderia utilizar a letra S, não tem problema. Alguns livros vocês vão encontrar aqui a letra S, outros vocês vão encontrar a letra A. Tá? Então, ΔA é variação de área ou dilatação superficial. Nós temos aqui a área inicial, nós temos aqui o coeficiente de dilatação superficial, e aqui nós temos o que? A variação de temperatura. Então, faremos as substituições. Agora, detalhe. Ele nos forneceu aqui um quadrado de lado 2 metros. Tá? Então, para nós calcularmos a área do quadrado, eu tenho que pegar esse valor aqui e elevar ao quadrado. Tá? Então, nós temos um quadrado. Né? E um quadrado, os lados são iguais. Então, para calcular a área desse quadrado, basta eu pegar o lado e elevar ao quadrado, elevar a 2. Então, quando eu faço isso, galera, eu tenho que a área inicial desse quadrado. Basta você calcular a área do quadrado. Então, quando você calcular a área do quadrado, você tem aqui a área inicial. Tá? Beleza? Nós temos aqui ó, a dilatação superficial, ou melhor, o coeficiente de dilatação superficial, ele nos forneceu esse valor, e nós temos aqui, ó, ele já nos forneceu de imediato a variação de temperatura. Multiplicando tudo isso daqui, né? E aí nós chegamos aí nessa resposta, que é o que ele está pedindo, né? Que é a variação de área, né? Que é 0,0512 metros quadrados. Beleza, galera? Bem, pessoal, vamos aqui avaliar essa terceira questão, né? Então vamos acompanhar comigo aqui. Marque nas opções abaixo qual grandeza não interfere na dilatação dos sólidos. Tá? Então vamos aí marcar a alternativa correta. Ok? Então vamos avaliar letra por letra, tá certo? Então vamos primeiramente, né, avaliar a letra A. Natureza do material. Tá? Quando se trabalha com dilatação térmica, é necessário conhecermos a natureza do material. Que tipo de material, né, constitui, né, o corpo? Né? Se é ouro, se é prata, se é ferro, se é cobre, né? Se é concreto, se é vidro. Então, a natureza do material interfere sim na dilatação dos sólidos. Ok, galera? Letra B. Comprimento inicial do sólido. Tá? Então, a gente sabe que quando se trabalha com uma dimensão, né, estamos falando aí, né, estamos nos referindo à dilatação linear. Então, existe aí, por exemplo, uma relação de proporcionalidade entre o comprimento inicial de uma barra de vidro, por exemplo, e a sua dilatação térmica. Quanto maior o comprimento inicial de uma barra de vidro, por exemplo, maior a dilatação sofrida por ela. Tá? Então, o comprimento inicial do sólido interfere na dilatação dos sólidos. Letra C. Variação de temperatura sofrida pelo sólido. Tá, galera? Existe também uma relação de proporcionalidade direta, né, entre a variação de temperatura, tá, e a correspondente dilatação térmica, dilatação dos sólidos. Né? Então, quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação sofrida pelo corpo, né, pelo sólido. Letra D. Tempo em que o sólido fica exposto à fonte de calor. Galera, independente do tempo que o corpo ficar exposto a uma fonte de calor, tá? Esse tempo não vai interferir na dilatação dos sólidos. Tanto é que nas expressões matemáticas, né, da dilatação dos sólidos, né, a grandeza tempo, ela não faz parte, né, dessas expressões. Tá? Então o tempo não interfere na dilatação dos sólidos. Tá, galera? Dos sólidos. Então, de posse dessas informações, tá? A alternativa correta aqui é a letra D. Tá? D de dado. Ok, galera? Vamos aí para a quarta questão. Né? Um recipiente tem capacidade de 5.000 centímetros cúbicos a 40 graus Celsius e está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 140 graus Celsius, transbordam 70 centímetros cúbicos. Tá? O coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material que constitui o recipiente é em graus Celsius a menos 1, igual a...
Então, o que ele está pedindo aqui? Ele quer para nós calcularmos o coeficiente de dilatação aparente. Nós vamos recorrer à expressão da dilatação volumétrica. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos dilatação dos líquidos, nós tivemos que recorrer também à dilatação volumétrica dos recipientes que os contêm, né? Então, nós vamos utilizar aí a mesma expressão, né, para trabalhar a dilatação dos sólidos e dos líquidos quando se referir à dilatação volumétrica, tá, galera? Então, nós temos aí a expressão da dilatação volumétrica, né? Nós temos aqui a quantidade de líquido que transbordou, né? 70 centímetros cúbicos. Nós temos aí o volume inicial, 5.000 centímetros cúbicos. Nós temos aí o coeficiente de dilatação aparente, né, que ele pede para nós determinarmos. E aqui nós temos a variação de temperatura, né? 140 menos 40, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Então, a gente vai resolver isso aqui. 140 menos 40 dá 100, vezes 5.000, 500.000. Então, nós temos 70 dividido por 500.000. Aí chegamos aí nessa resposta que vocês estão observando aí, valeu? E aí, nesse caso aí, pessoal, a alternativa aí é o quê? Letra D, D de dado. Vamos aí para a quinta e última questão. A respeito da dilatação irregular da água, marque o que for verdadeiro. Tá? Então, vamos marcar a alternativa verdadeira aí. Então, vamos avaliar uma por uma. Letra A. Todos os líquidos, ao sofrer variação de temperatura de 0 até 4 graus Celsius, diminui seu volume. Somente a água faz o contrário. Pessoal, aqui ele inverteu as bolas, né? Então, na verdade, todos os líquidos, quando sofrem um aumento de temperatura, a tendência é o quê? É aumentar de volume, não diminuir. E com a água acontece o contrário. Então, aqui ele só fez trocar, né, aqui as bolas, né? Na verdade, a água ela sofre contração, enquanto que os demais líquidos sofrem um aumento de volume, né, quando ocorre um aquecimento de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius. Então, está errada essa alternativa. Letra B. Quando a temperatura da água aumenta, né, de 0 até 4 graus, ocorre uma diminuição de volume, ou seja, uma contração. Isso daqui está correto, né? Então, a partir de 4 graus, continuando o aquecimento, a água ela sofre aumento de volume normalmente. Então, de 0 até 4 ocorre uma diminuição de volume. Beleza? Então, essa aqui é a alternativa correta. Vamos avaliar a letra C. Quando a água está a 4 graus Celsius, a sua densidade é a mínima possível. Não, pessoal. Vamos avaliar o seguinte. De 0 até 4 graus, nós temos o quê? Nós estamos aquecendo essa água. Se há uma diminuição de volume, tá? Há um aumento de densidade. E a 4 graus Celsius nós temos uma densidade máxima nessa temperatura. Então, essa alternativa também está errada. E a letra D, a dilatação irregular da água é percebida entre os intervalos de 0 a 4 graus e de 40 a 60 graus. Não, somente de 0 a 4 graus. Então, concluindo, a alternativa correta aí, galera, é a letra B de bola. Valeu, galera. Tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essas explicações, tá? Questões muito boas, questões básicas, que eu tenho certeza que vocês entenderam. Posteriormente, estarei aí disponibilizando aí os horários para nós discutirmos aí, né? Caso alguém tenha ficado aí com dúvidas, né? Futuramente aí nós vamos trabalhar algumas atividades, onde eu vou querer que vocês me retornem aí, para que eu possa aí avaliá-los, tá, galera? Então, um abração a todos. E não esqueçam, fiquem em casa, vamos proteger aqueles que amamos, que logo, logo isso daí vai passar, tudo voltará ao normal. Valeu, galera, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Abraço.